Salve, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar de tarô e astrologia. E aqui na banca nós temos André Correia. Boa noite, pessoal. Hoje um assunto super interessante, dois assuntos super interessantes. Um que eu tenho um pouquinho mais de familiaridade, que é o tarô, e a astrologia, que é sempre muito curioso para mim, que para mim é deserto. Assim, é um assunto que eu não entendo muito, mas unir os dois vai ser bem legal. Então vai ser bem bacana estar aqui com vocês hoje, conhecendo um pouco mais. Robson Belli. Eu, gozaimasu, eu não vou falar hoje boa tarde, boa noite, porque o Rodrigo já roubou essa fala minha. Então, bom dia para quem está aqui no Japão comigo e apenas isso. Bom, tarô e astrologia, dois assuntos fantásticos, adoro os dois. Vamos ver quais são os demônios que mentem pelas estrelas. Paulo Jacobina. Fala, pessoal, tudo bem? Tarô e astrologia são dois segmentos que servem de base para todo magista, né? Então, nada como a gente ter uma aula com um professor dos dois assuntos. Espero que todos gostem. Ulisses. Opa, fala pessoal. O tarô e a astrologia são coisas que todo mundo deveria saber, né? Eu não conheço tanto astrologia quanto eu gostaria, mas tarô eu conheço um pouquinho, então estou aqui na expectativa para aprender um pouco mais. Estou nessa sua, Ulisses. Outro dia, minha filha chegou para mim perguntando sobre astrologia. O que é esse negócio aqui? Isso é quadratura, esse trem, oposto. Ai, meu Deus. Aí, assim, foi aquela prova surpresa que eu tirei 0, né? Ralph. Boa noite aí, pessoal. Estou aqui para aprender um pouquinho com o Cal. Estava no Instagram dele, se possível, eu vou fazer algumas perguntas relacionando também com yoga, que eu sei que ele está agora juntando yoga com tarô e astrologia, eu acho bem interessante, mas não é o foco de hoje, mas de qualquer forma, é interessante algumas perguntas sobre isso também. Bárbara. Olá, pessoal, 93. Hoje, meus oráculos do coração, então estou em casa com o tema. E Tiago Tamussauskas. Boa noite, apresentar pessoal. seu possível parente. Hoje eu quero saber se falar no Arcano 15 aparece o rabo. Vamos ver se ele tem essa resposta para a gente. O nosso convidado, além de ter um sobrenome maravilhoso, ele é professor de Hatha Yoga, né, como o Rafa já falou, é astrólogo, entusiasta de tarô, e ele acredita no tarô como uma ferramenta plural. Ele vai falar um pouquinho disso, mas antes aqui a gente quer que ele se apresente. Boa noite, Cal, tudo bom? Boa noite, gente. Bom, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. Eu assisto Mayhem desde o comecinho, na verdade, não vou mentir, não posso mentir. A primeira temporada eu assisti toda, né? E foi muito bacana na pandemia, quando era só o Deldeb e tal. Aí eu tento agora com 2 filhos, né, conciliar e assistir tudo que eu posso. E na verdade é até um sonho para mim estar aqui, cara. Então eu queria agradecer a vocês, que eu sempre que eu posso eu assisto, tento divulgar. E é inspirador mesmo. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre tarô e astrologia, mas eu acho que vocês querem que eu me apresente e fale um pouquinho sobre mim, né? Primeiro vamos começar com o nosso assunto favorito, que são as pessoas. Conta pra gente a sua jornada. Como é que você estava lá, como diz o Marcelo, comendo hóstia com Doritos e agora está aqui falando com um monte de louco. Cara, é uma coisa que eu nunca parei para pensar, assim. Foi um processo natural, assim. Eu não vou contar aquela história de jovem místico, né? Até a minha avó envolvida, mas minha avó não era bruxa, minha avó não ia tarô nem nada disso. A minha mãe, da Lituânia, os meus avós também, né, eles vieram para o Brasil, meu pai é brasileiro. Então, assim, eu sempre vivi numa atmosfera... A minha avó, durante a infância, ela morou na Sibéria. Meu bisavô, ele era construtor de pontes. Então, ela viveu assim... E além disso, né, também é descendente de eslavos. Então, é uma pessoa muito cheia, na verdade, eu não diria mística, né? Era uma pessoa muito cheia de superstição, né? E muita história para contar. Inclusive, ela tinha um primo, né? Uma história bem interessante. Ela tinha um primo que era Christ, né? Porque eu sou católico, na verdade, eu sou católico ortodoxo e sou batizado na igreja ortodoxa, quer dizer, russa, e na católica romana, né?
Então, eu frequentei essas duas, digamos, atmosferas. E ela tinha várias histórias, inclusive ela tinha um primo que era Christ, não sei se você sabe, tipo, na igreja ortodoxa, existiam várias, ainda existem algumas subseitas, e inclusive Christ era a subseita do Rasputin. Então, ela contava várias histórias para mim que meio que quando eu era criança, assim, eu passava as férias na casa dela em Santos, isso meio que criou todo um imaginário. É dos flagelados, né? Hã? É a seita dos flagelados, não é? Os flagelados, exatamente. Depois você tem que voltar só para contar isso pra gente. Não, tem uma história muito interessante, inclusive, porque ele ia de... Ela contava, né? Até eu não sei que até certo ponto tem muita mentira ali envolvida, se minha avó, né? Minha avó gostava de aumentar as coisas, mas ele ia de vila em vila, né? No interior da Rússia, rezando as pessoas, fazia velório, fazia um casamento, um monte de coisa e tal, rezava a criança, e ele foi rezar um velório, e 2 garotos decidiram pregar uma peça e tiraram o corpo do caixão, e um dos garotos entrou dentro do caixão. E ele estava lá rezando, na hora do velório, lá com a Bíblia e tal, a Bíblia com a capa de ferro, e um dos garotos se levantou para pregar a peça nele, né? Ele pegou a Bíblia e deu umas porradas na cabeça do cara, ele era muito grande, alto, e acabou matando o garoto, e ficou por isso. Então, esse era o nível das histórias, assim, muito loucas. O Mas isso ficou no Rasputin meu é o imaginário. Lampião, né? As histórias que tem de Lampião, ele tem história do Rasputin. Então, assim, tudo isso ficou no meu imaginário, né? E minha mãe gostava muito de ler. Minha mãe era assinante do Círculo do Livro, né? E a gente lia bastante. E aí, em casa tinha bastante livro, assim, ela também frequentava sebo. Coisas que, assim, eu fui entender depois do falecimento dela, né? Muita coisa do Krishnamurti, muita coisa relacionada à teosofia. E também minha mãe se interessava, né, por espiritismo, algumas vertentes, digamos, afro-brasileiras, tal, Umbanda. Em casa tinha bastante coisa assim. Inclusive, quando minha mãe faleceu, quando eu tinha 11 anos de idade, o livro de cabeceira era O Caminho dos Essênios, que há pouco tempo, inclusive, eu baixei um PDF, fui ler, e para mim não fez muito sentido, que tem muita viagem envolvida com arquivos acásticos, né, que o livro foi todo escrito, acessando arquivos acásticos, então, mas assim, era uma pessoa interessante que eu conheci até meus 11 anos, e depois eu fui conviver mais com meu pai, continuei frequentando a casa da minha avó. Minha avó veio falecer, eu já tinha 20 e poucos anos, faleceu bem velha, assim, e meu pai é um católico fervoroso, comandante da Marinha e tal, e a gente frequentava, inclusive, a instituição do Sion em Campanha, Minas Gerais. E lá eu fiz amizade com uma freira, irmã Iole, uma freira italiana, e eu fiquei muito amigo dela. Assim. Eu chamava ela de vó. E essa história é até bonitinha, porque as freiras se reuniram ali para saber se eu podia chamá-la de vó. E decidiram que eu poderia e tal. E tanto quando ela morreu, a única coisa que ela tirou o cordão da ordem ficou para mim. E eu tinha na cabeça, assim, até os 15, 16 anos que eu queria ser padre, né, na Igreja Católica. Tinha, assim, padre e tal. Só que aí, né, muita coisa foi desvirtuada. Acabei indo morar com a minha irmã em Minas. E nesse meio tempo, né, eu comecei a, digamos, ter algumas experiências com psicodélicos, né? Comecei a me envolver com bandas de rock, aquela coisa toda, e a coisa desvirtuou para um outro lado, né? Para música, para arte. E é engraçado, porque esse lance da arte, de uma certa maneira, ela sempre teve um lado forte dentro de mim, porque era uma espécie assim de, não diria essa palavra, que eu acho que é muito forte, uma comunicação com o divino, né? Mas a arte acaba sendo uma expressão do divino, que logo depois, né, outras artes que eu considero arte, o tarô, a astrologia e o yoga também vieram meio que abafar isso. E desde os 13 anos eu tocava, fiz conservatório musical, aquela coisa toda. Mas eu preciso voltar um pouco no tempo. Num período que eu vivi lá no Rio, sem minha mãe, eu comecei a jogar RPG. E o RPG era para mim uma fuga mental. E eu frequentava uma banca, livraria, que vendia uns módulos importados de AD&D e tal. E numa dessas idas lá, tinha uma edição, que eu acho que isso foi em 94 para 95, uma edição, assim, uma reedição, né, óbvio, do Magos, do Francis Barrett. Eu, na curiosidade, comprei aquilo, achei as figuras maneiríssimas, não entendi nada, eu guardei o livro. Então, assim, para falar que esse foi o meu primeiro contato de eu pegar e comprar alguma coisa, foi realmente isso. E isso vai linkar com uma história lá na frente.
E aí as coisas se passaram, tal. Eu comecei a praticar yoga muito jovem, tal. Acho que foi mais ou menos em 2001, já praticava yoga. Mas eu vim fazer minha formação como professor lá no Canadá, que eu moro lá agora. E, de uma certa maneira, eu sempre curti esses assuntos, mas nunca estudei a fundo, nem nada. Foi em 2013 que, quando eu casei com a minha esposa, no dia da nossa viagem para o lua de mel, morreu uma tia dela de 96 anos. E a filha da tia dela pediu, quando a gente voltasse, ajudasse a arrumar a biblioteca dela. Então a história começa aí. Quando a gente viajou para os Estados Unidos, eu tive uma intoxicação alimentar que eu quase morri. E nesses delírios de febre, eu tive vários sonhos, né? E um dos sonhos me remetia, uma coisa muito estranha, me remetia. E nessa época eu curtia Led Zeppelin pra caceta. Eu comecei a ler algumas coisas sobre o Crowley. Mas, assim, eu não tinha nenhum intuito. Porque era curtição mesmo. E nesses sonhos, alguma coisa me remeteu àquele livrinho que eu comprei lá, quando eu era criança, do Francis Barrett, né? O Magos, né? O livrinho é ótimo, né? E lá nos Estados Unidos mesmo, onde eu estava, eu fui comprar umas tablaturas do Led Zeppelin e tal, e acabei comprando uma versão lá de luxo do Magos. Voltei para o Brasil, ainda morava no Brasil nessa época. E quando a gente foi, então as coisas foram linkando, assim, tipo, eu não sei, não diria coincidências, né? Algumas coisas me empurrando para isso. Quando a gente foi arrumar, a biblioteca dela tinha muito livro sobre o ocultismo e tal. Ela participou de várias ordens, inclusive da MORC, né? Eu acabei entrando em 2013, como todo mundo começa na MORC, depois meio que vai deixando de lado, é uma relação de amor e ódio, né? E uma coisa que não vai muito para frente, mas até que é gostoso. E tinha, inclusive, umas monografias que eram em espanhol, que eram editadas na Argentina ainda, muito antigas. Eu acabei pegando tudo para mim. E eu acho que esse foi o começo. No mesmo ano, no Natal, eu ganhei um tarô da minha sogra. A minha sogra da Umbanda, a família inteira da minha esposa é espírita, também de meia kardecista, e também ligada a Umbanda, Candomblé, várias vertentes assim. Então, as coisas foram se linkando. Assim, eu comecei a estudar tarô, eu tenho uma cunhada que é astróloga, então, assim, isso foi um processo natural, né? Eu sou o caçula, meu pai já tem quase 90 anos, eu tenho um irmão com 60 anos, a minha cunhada já é astróloga desde a década de 80, da velha guarda, e muita gente conhece ela, tal, mas não vou citar o nome porque ela está mais envolvida agora com os beneditinos, outras histórias. E foi assim que se deu esse processo, né? Eu comecei a estudar tarô. No Canadá, eu comecei a ler assim, tarô para as pessoas, né? Eu lia assim, de brincadeira, lia em festa, fazia análise de mapa, e foi quando eu precisei de dinheiro, né? Eu estava precisando de grana, eu trabalhava numa loja de guitarra. Eu tenho uma formação, né, não falei, em jornalismo, e eu fiz também um mestrado, cursei um mestrado em Portugal de edição de textos literários. Também estive envolvido com literatura, editei texto para a revista História aqui no Brasil, mas isso não vem ao caso. Então, assim, eu fiz bastante coisas, cara. Eu fiz coisas diversas da minha vida, mas acontece foi no Canadá mesmo, há mais ou menos uns 6 anos, que eu comecei a profissionalmente ler tarô, né? Uma coisa que hoje em dia eu tô meio que faço mais mapa astral. E lá eu fiz a minha formação em yoga, né? Lá nos Estados Unidos. Fiz minha formação também em terapeuta ayurvédica, aquela coisa toda. Então, as coisas foram caminhando bem devagar, num processo, assim, bem natural, né? Mas eu acho que, basicamente, essa seria a minha história. Eu não consigo assim ainda traçar uma linha do tempo com ela, né? As coisas vão e voltam, né? A gente se entrelaçando. Fico tentando entender o porquê das coisas, mas às vezes as coisas não têm muita explicação. E Ô, para Carl, dar um você gancho para falou. sua... Opa, desculpa. Porque ele falou do RPG. O RPG é uma coisa que quase todo mundo aqui, né? No caso do Deldeb também, que tem o Trevas e o Arcano e tudo mais. Eu conheci o Deldeb por causa do RPG também, pessoalmente, primeiro. Você falou do RPG, mas você falou que você encontrou um livro, mas você acha que a experiência de jogar RPG lá atrás ajudou de alguma Sim. forma em alguma prática posterior, assim, de visualização? Porque assim, de uma certa maneira, não só o RPG, assim, desde moleque, meu irmão tinha banda, então eu sempre escutei uns metal, assim, desde garoto. Então essa coisa do oculto, demoníaco, né, assim, tipo, porque eu não entendi, eu era criança, né? E também o RPG era uma fuga mental, né? Então, ele tinha uma espécie de uma fuga mental, exigia uma certa criatividade, uma dramaturgia ali envolvida. E isso foi me despertando, assim, por esse lado, se é que eu posso dizer assim. Então, quando eu vi o livro, eu falei, nossa, que maneiro isso. Eu vi, assim, as imagens. Moleque, eu peguei e comprei. Não voltei naquele dia, não voltei com nenhum módulo de expansão para casa, eu voltei com um livro que depois eu larguei, assim. Eu não entendia nada, né? Até hoje eu não entendo, mas...
entendo muita coisa. Mas o Mas que você quer dizer com fuga mental? O que você entende por fuga mental? Você, tipo, Cara, a tua vida não estava muito legal e você usava RPG como eu uma acho que fuga? assim, Ou... o refúgio mental, né, acho que ele ocorre em diversas situações na vida. Era muito difícil para mim, após ter perdido minha mãe, eu sempre tive mais contato com a família da minha mãe, que é outra cultura, né, do que com a família do meu pai. Meu pai viajava, meu pai tinha 5 escritórios aqui no Brasil, ele é comandante da Marinha, foi diretor de uma empresa, né, muito grande, do José Sarney, do José Salomão, que era uma empresa de navegação. Meu pai não parava em casa, eu nunca vi meu pai, né? E a relação, basicamente, que eu tinha com meu pai era uma relação que ele queria suprir as coisas com dinheiro. Então, não tinha apoio nenhum. Tinha uma governanta que morava na minha casa, né? Cheguei a ter uma professora particular morando na minha casa também. E era isso, eu não via meu pai. Não via meu pai. Eu via meus tios de vez em quando e férias, quando acabava a escola no Rio, eu ia para casa da minha avó em Santos. Ficava lá com ela. Essa era a minha vida, né? Então, assim, eu era muito sozinho, tinha alguns amigos, né? Sofri bullying na escola durante um período também. Não sabia lidar com as minhas emoções, fiquei um garoto muito fechado durante muito tempo, né? Então, assim, eu acho que o RPG, ele durou mais tempo, né? O lance do RPG, ele foi um refúgio mental que depois foi substituído, né? E ainda existia nessa mesma época a ideia de ser padre, aquela coisa toda, né? Que era a fuga também. Era uma espécie de uma, sei lá, a minha ideia era assim, pô, vou ser padre, eu vou meio que não preciso, só vou estudar ali e tal um tempo, aí depois eu não preciso para faculdade, que eu acho muito chato, a galera aqui, pô, do convento é maneira, deve ser assim também, entendeu? Essas ideias que eu tinha, né? Mas depois foi substituído pela música, aí tudo mudou, né? Eu tive diversas bandas, toquei em diversos estilos musicais, assim, e principalmente ligado à psicodelia. Vai, Thiago. Para colocar um gancho para sua apresentação, você comentou com a gente que você acredita que o tarô é uma ferramenta plural. Fala um pouquinho sobre isso. Cara, assim, bom, já vou começar emendando um pouco aqui da apresentação hoje. Bom, o tarô, assim, como uma ferramenta, digamos, de adivinhação, né? Não divinação, porque divinação seria o contato com o divino, né? Contato com seus superiores, pode chamar assim. A adivinhação é o uso mais popular dele, né? Eu não condeno, porque eu comecei assim, né? Inclusive, eu tenho um cursinho de tarô que eu ensino isso. Mas não é o que, assim, hoje em dia eu evito fazer, porque eu acho que uma leitura mal recebida, vamos dizer assim, né? Mal interpretada pela pessoa que recebe a leitura, pode acabar sendo uma maldição na vida da pessoa. E esse lance de adivinhação envolve muita responsabilidade, né? Então, a partir disso, a partir da minha relação com o yoga, né, e com as responsabilidades que envolvem você, eu não sou um yogi, né? Sou um instrutor de yoga, é muito diferente isso, né? Ser um yogi, um professor de yoga, eu sou um instrutor de yoga. Mas não condiz com a minha vida atual eu trabalhar com adivinhação, basicamente isso. Isso me empurrou para pensar outras maneiras de usar o tarô. Aí o Jodorowsky veio me influenciar. Inclusive, no ano passado, eu tive uma transformação muito grande no contato com o Eloy. O Eloy está aqui, que teve umas vivências com o Henrique Henriques. Isso me influenciou bastante também, né? Eu comecei a colocar esse lado meu criativo, artístico dentro do tarô. Sem vergonha. Então, assim, o tarô é uma ferramenta muito plural, que você pode usar para diversas coisas, né? E como ele acaba sendo um zeitgeist, um espírito do tempo, né? As associações com o tarô, elas são livres de uma certa maneira. Por isso que você vai ter diversas escolas de tarô, né? Diversos tipos de analogias, né? Clássicas e modernas dentro do tarô. E hoje em dia, esse uso da criatividade, ele vem muito da escola do Jodorowsky. Foi um autor também que me influenciou bastante nesse sentido. Então, assim, eu já fiz exercícios com o tarô porque o que eu acredito em relação à linguagem do tarô hoje em dia é como aquela metáfora do canto dos pássaros, sabe? É uma espécie de uma linguagem que não pode ser traduzida por palavras, muitas vezes. É como se quando você está em contato com as cartas, você, de uma certa maneira,
é como se você fosse uma impressora. Esse exemplo acho que seria melhor. Uma impressora ali, jato de tinta, que imprimia, sabe, daquela maneira, tentando imprimir uma parada 3D, alguma foto assim sinistra, em alta definição, porque você não consegue traduzir aquilo, né? Tanto assim, até a própria simbologia do tarô, de uma certa maneira, ela desperta isso no seu inconsciente. Inclusive, eu tenho um amigo psicólogo, que eu tenho feito umas lives com ele, que ele inclusive professor da PUC, de psicologia, está envolvido com esse meio também, estuda, é astrólogo védico, já foi para a Índia várias vezes também, e ele fala muito sobre isso, né? Inclusive que o conhecimento dentro dessas artes, principalmente assim, dentro do tarô, ele é uma coisa necessária para você ter o primeiro contato. Mas o conhecimento, depois de um certo tempo, ele acaba sendo uma barreira para o acesso do seu inconsciente. Então, assim, muitas práticas que você realiza com o tarô, elas não podem ser, de uma certa maneira, traduzidas. Então, coisas sem sentido, que para algum de vocês não vai fazer sentido, eu já fiz muita coisa, assim, desde botar uma carta e ficar observando o movimento da carta, fazer movimentos corporais para tentar simular aquilo, desde andar com uma carta, esfregar a carta no corpo, dormir com a carta, e coisas muito mais loucas do que isso, que vocês podem imaginar. Então, assim, é um instrumento plural? Você pode relacionar tarô com yoga de uma certa maneira? Não, porque eu acho que os sistemas não se misturam. Eu vou falar aqui hoje sobre tarô e astrologia, mas, de uma certa maneira, tarô e astrologia não se misturam. Eu não posso pegar uma leitura de tarô e tentar relacionar com o céu do momento, não tem sentido algum. Eu posso usar, sim, a linguagem da astrologia, com essas diversas analogias que foram traçadas ao longo do tempo, principalmente as astrologias modernas, que foram um pouco mais acertadas para a linguagem moderna da astrologia, e posso tentar ter uma melhor compreensão das cartas. É basicamente isso. Eu acho que seria essa linguagem plural do tarô. Eu podia ficar aqui falando que nem um maluco durante muito tempo sobre isso. Carl, eu concordo com você. Eu acho que tarô e astrologia e yoga são coisas diferentes que não se misturam. Totalmente. Mas a gente sabe, muita gente sabe, que lá na Índia ainda existe uma conexão maior entre astrologia e yoga. Sim, a astrologia védica. Isso. O tarô, eu diria que já não existe muito. Então, eu vou propor aqui forçar uma conexão, não que isso é a mesma coisa, mas assim, você sabe que yoga é união, né? Reconexão com Brahma, com o Ser Supremo, como cada um queira chamar. Nem todos Inclusive, a conjunção na astrologia védica se chama yoga, a conjunção dos planetas. Porque é união, né? Em sânscrito, união, né? Yud, sim. E aí você falou que você usa o tarô para outras coisas e tal, não só oráculo, não só adivinhação. Só que eu acho que você está falando de um certo conflito que você está sentindo de que o yoga é uma coisa que serve para o caminho espiritual, para um avanço na espiritualidade. E às vezes a pessoa ficar só ali no oráculo, só ali na adivinhação, é uma coisa que não leva à frente. Mas você não acha que você também consegue, através do atendimento às pessoas, tentar encaminhar elas por um caminho mais espiritual e menos assim mundano através do seu atendimento, ou você acha que não é possível fazer isso? Eu vou começar respondendo essa pergunta dessa maneira. Eu acredito, né, a gente não foi, porque a primeira pergunta, né, sobre a linguagem plural não foi sobre isso, mas eu acredito que a astrologia e o tarô, assim como o yoga, eles podem levar a moksha, a libertação. Mas depende do uso que você vai fazer deles. Agora, sobre encaminhar uma pessoa numa consulta, sim. Numa leitura divinatória, bom, aí que existem várias coisas. Eu não acredito que o cartomante, vamos falar cartomante, porque tarólogo seria quem tem uma relação de estudo com as cartas. Né? Alguns cartomantes têm, outros não, tranquilo, né? E como eu falei, o tarô tem uma linguagem muito plural e as pessoas, eu respeito os cartomantes que deixam de lado o estudo e trabalham o tarô de outra maneira, eu acho muito interessante. Agora, sobre a consulta, né? O tarô, o cartomante não é terapeuta, né? Hoje em dia existe uma coisa que, sim, que eu percebo muito, que alguns cartomantes vêm com essa coisa do tarô terapêutico porque tem vergonha de se assumir como cartomante.
né? Porque o cartomante parece ser uma coisa meio marginal, mas eu acho uma coisa, porra, muito foda, sabe? Cara, porra, sou cartomante. Demais. E aí, a leitura da pessoa, na verdade, acaba sendo um adivinhatório, né? Um terapêutico, na verdade, um adivinhatório enrustido de terapêutico. Então, assim, é uma pergunta muito complexa, se você consegue encaminhar uma pessoa por um caminho melhor. Eu acho que dentro de uma leitura, no qual você senta com a pessoa e conversa, há uma troca, né, ali, bem legal, que traga uma reflexão para o momento da pessoa, sim, totalmente. E esse é o tipo de leitura que eu acredito no momento. Olha só, gente, eu não quis afetar ninguém. Tem, por exemplo, o tarô terapêutico do Vídeo para Mais, eu acho maneiríssimo. Inclusive, eu tenho um projeto lá que é o Casos Tarológicos, gravei com ele, cara, é outra parada, é outro lance. Não, mas eu concordo contigo. Inclusive, eu até acho que quando a pessoa não está preparada para um caminho espiritual, a gente não deve forçá-la a entrar no caminho espiritual, porque às vezes a pessoa não está preparada, não é uma coisa simples também. Às vezes a pessoa quer viver na vida mundana dela, tem todo o direito, e cada época da vida serve para uma coisa. E às vezes você ser só o oráculo ali para ela já está ótimo. Agora, às vezes você, como você está também com essa conexão com o yoga, você pode, às vezes, pô, sentir que essa pessoa está buscando alguma coisa, aí você pode auxiliar. Eu acho que nesse sentido que dá para, né, a gente chegar num acordo assim sobre o que você estava falando, né? Que, tipo, eu sinto que eu posso ajudar aqui porque ela está buscando, aí sim. Mas se ela não está buscando, aí deixa ela no caminho que ela já estava, né? Até porque, às vezes, a melhor coisa para a vida espiritual da pessoa é viver uma vida bem mundana. Depende do caminho que ela está fazendo. E às vezes, com certeza. Às vezes também apresentar as lâminas, né? Apresentar o tarô, ele já é, de certa forma, um encaminhamento. Você pensar na lâmina, na carta do tarô, como uma prancha, por exemplo, projetiva de terapia, só o fato de você entrar em contato com aquilo, às vezes você não precisa nem encaminhar, o inconsciente da pessoa, se entrar em contato de fato com aquela leitura, ela se encaminha sozinha. Pode levar o tempo que levar, mas ela acaba sendo estimulada de alguma forma que vai dar um resultado, né? Exatamente. O que o Thiago também falou é muito importante, porque, assim, um dos meus tutores de yoga, ele foi discípulo do Dayananda. E o Dayananda, durante 8 anos na Índia, o Dayananda falava exatamente, né, we are reality people, nós somos pessoas da realidade, né? Então, assim, a coexistência faz parte da existência, então a gente vive esse mundo real aqui, né? Ainda mais que esse mundo, por mais que esse mundo seja objeto da mente, né, tudo seja uma projeção da mente, é real, a gente está vivendo ele, isso faz parte da existência, né? Tudo é espiritual. Silêncio na floresta. Não, estamos Gente, quer que esperando você sua comece a apresentação. apresentação. Então vamos lá. Então, olha só, vamos para falar da apresentação. Vou começar aqui colocando... Vamos ver. Eu fiz um PowerPointzinho. Vamos ver, share. Para a gente conversar um pouco sobre... Vamos ver aqui. Sobre o tarô e astrologia. Então, eu fiz um PowerPoint até para eu não me esquecer aqui das coisas. Bom, uma coisa importante para a gente pensar, já falei sobre isso aqui, sobre essa relação do tarô com a astrologia, né, é que a gente não pode misturar sistemas. A relação do tarô com a astrologia, né, eu tentei construir aqui para vocês, o problema é que eu não trouxe nada para cá, então mentalmente eu tentei construir, não espero que eu não tenha esquecido de nada, eu esqueci de várias coisas com certeza, uma historinha assim, bem linear, como se deu para eu poder falar das relações modernas. Então, meu intuito aqui hoje não é falar sobre magia, até porque nesse momento não é minha vibe, né? Eu acho que vai ser bem legal, porque é um papo que quase aqui no Brasil, muitas pessoas não conversam sobre isso, e lá no Canadá a gente tem, e nos Estados Unidos, né, vários autores, uma delas, inclusive, é a Corinne Kinner, que ela vai falar sobre essas relações, né, e esses usos, mas, como eu disse para vocês, para trazer uma melhor compreensão das cartas, né? E aí tem umas brincadeiras que você pode fazer também, eu vou fazer no final aqui com vocês, umas reflexões e umas viagens criativas traçando o tarô com a astrologia. Então vamos lá.
que eu passo para o lado? Ah, sim. Então, como surgiu essa relação entre tarô e astrologia? Bom, olha só, ela é bem obscura, de certa maneira, porque tem vários buracos e várias escolas que se cruzam. Então, eu tentei me ater aqui rapidinho na escola francesa, né? Depois emendando na escola inglesa, porque o que as pessoas conhecem hoje em dia são as relações da Golden Dawn, né? E eu vou chegar lá. A questão, isso é bem interessante, porque, né, digamos que, historicamente, a gente não pode comprovar, então, vou tentar ser bem sensato nisso, a gente não pode comprovar que o tarô, em sua essência, ali, os criadores dos primeiros decks, né, tinham como intuito que as cartas fossem para qualquer uso mágico, adivinhatório, oracular, que seja, né? A gente sabe que era um jogo lúdico. Bem estranho, né? Lógico, as coisas os primeiros decks dão a entender que existia alguma simbologia, alguma coisa ali que tenha. Talvez os autores tiveram ali um intento, né? Digamos assim, deixando algo subliminar ali nas cartas, né? E alguns autores, inclusive, vão defender isso, né? Mas vão defender, inclusive, com um pouco de receio, digamos assim, né? E como é que surge essa relação? O interessante é que a gente sempre pensa no tarô em relação às relações cabalísticas, né? A primeira coisa que vem, né? As pessoas deixam as relações astrológicas um pouco de lado. Mas as primeiras analogias explícitas, que eu digo explícitas, que se tem, são as relações astrológicas. E ela surge com um cara que, tipo assim, muita gente tira sarro demais dele, que é o Aliette, né? O Eteia. Mas antes disso eu preciso falar, né, do Kurt de Gebelin, que ele lá, como muita gente sabe, a galera que conhece aqui a história do tarô, ele estava numa festinha lá, dando rolê com a galera, ele viu as cartas e em 15 minutos ele teve um insight divino, né, da cabeça dele, maluca, ele falou que o tarô vem do Egito, e aí ele escrevia lá aquela série de, digamos, pseudo-antropologia, uma coisa bem interessante, até de curiosidades, que era o Le Monde Primitivo, e na 8ª edição ele botou, lá escreveu sobre o tarô. E isso veio influenciar muita gente. Por mais que a galera criticasse, cara, muita gente bebeu na fonte, e um deles foi o Eteia, né? Isso influenciou bastante ele. Muita gente fala que ele era um peruqueiro, né, aquela história toda, que ele era cabeleireiro, mas a única coisa que se sabe é que ele era professor de álgebra no começo, ele também era mercador de sementes, né? E aí, ele foi o primeiro, uma coisa legal, que ele foi o primeiro rockstar, assim, ligar, tipo assim, ele foi como se fosse um Mick Jagger, assim, do tarô, sabe? Ele foi morar no hotel, ganhou dinheiro pra caceta. Ele também, ele lia, eu não falei para vocês, mas uma parada que eu curto muito é cartomancia com carta, porque eu faço mágica também, né? Então, eu falo no final sobre esse uso da criatividade, que se falar sobre as mágicas e usando o tarô também, né, métodos de leitura usando tarô e mágica e tal. Vou falar sobre isso no final, se vocês quiserem. Mas, essas doideiras. Mas, então, e ele escreve um primeiro livro ali, em 1785, que foi a maneira de se recriar com as cartas, jogo de cartas, que era sobre cartomancia, e logo depois ele vai lançar o segundo livro, que ele falava especificamente sobre tarô, onde ele criou um sistema de analogias astrológicas, né? Até aí não existiam analogias cabalísticas. E ele cria a famosa mandala astrológica, que eu falo que de astrológico, hoje em dia, até na época dele ele se esforçava, né? Mas hoje em dia não tem nada, são convenções das casas, né, dentro de um método de leitura, e, né, uma coisa que até que não me gosto de ficar preso a métodos. Mas é legal, cara, a história dele é maneira, porque ele cria uma sociedade, inclusive, sobre o estudo das cartas, né? E ele também teve uma viagem, então, assim, você, Thiago, conhece mais esse lado da alquimia, eu não estou muito ligado. Ele pegou lá as cartas do tarô de Marseille, não sei especificamente de qual escola de Marseille ali, ele pega e, durante também 30 minutos, ele está com o corpus hermético lá do lado, e ele teve uma elucidação, um insight divino, que o tarô, na verdade, ele viu a cosmogênese, a criação do universo no tarô, e tanto que por isso que o tarô dele tem lá, né, a criação, né, você vai ver várias coisas assim. Aí ele pega o naipe de ouros,
onde ele coloca os planetas, que na época até os planetas não, né, transaturninos, planetas clássicos. Ele também coloca os nodos, coloca a parte da fortuna. Ele pega 12 cartas daquele sistema de arcanos maiores dele e coloca os 12 signos. Então, assim, foi a primeira analogia que surge. E eu queria falar bem rapidinho, porque eu não quero me ater assim, coisinhas técnicas, mas é bem interessante para quem está assistindo. Eu tenho um vídeo muito completo, depois eu posso passar para a galera que quiser saber mais sobre isso. Então, o sistema do Etai, como é que ele lia tarô? Porque antes de ser cartomante, ele era astrólogo, que as pessoas chamam hoje em dia de o astrólogo horário. Antigamente, não sei se as pessoas que estão assistindo aqui não sabem, a gente não ia para uma consulta de astrologia para chegar lá e fazer o nosso mapa natal, né? Quem fazia isso era rei, rainha, e também não era uma prática assim muito comum, né? Até porque uma coisa interessante que muita gente não sabe, a interpretação moderna dos planetas nas casas, né, é uma interpretação moderna ligada à astrologia moderna. Então, assim, não existia muito essa, o que significa Vênus em Áries, a pessoa que se taca de cabeça nos relacionamentos, essa coisa muito ligada à pop astrology. Não existia isso na astrologia clássica. Então, o cara ia lá fazer um mapa horário do momento. O cara chegava, o cara não sabia nem quando ele tinha nascido. Tinha gente que não tinha nome, né? Não sabia nem o nome, o cara inventava o nome para ele. Então, como o cara ia saber a hora que ele nasceu? Então, ele chegava lá com uma pergunta médica, muitas vezes, a maioria dos consultas eram sobre isso, uma pergunta sobre amor, uma pergunta sobre uma coisa ligada mais a algo sinistro, entre aspas, alguém fez uma magia para ele, uma parada assim. E a pessoa fazia, o astrólogo fazia um mapa horário, né, que é um mapa do momento. A astrologia horária é uma astrologia ali oracular, e ele fazia a interpretação. Ele ia desconsiderar, inclusive, ali dentro do mapa, não sei para quem conhece astrologia horária, vários planetas e tal. E isso era isso, cara. Isso era uma consulta astrológica, né? Então, o Eteia, ele vem dessa escola, muita gente não sabe. Então, por isso que ele cria o sistema Eteia. Tipo, o cara é muito louco. Então, como é que funciona, gente, a mandala astrológica? Hoje em dia, você pega a mandala astrológica, sei lá, as 12 casas, né, do zodíaco, você tira, baralha as cartas. Muita gente vai usar um arcano maior e um menor para as cartas. Muita gente... Tem alguns malucos que vão usar os 78 cartas do tarô e vão botar também... Ou a gente vai usar só 12 cartas e vai colocar lá, vai baralhar e tirar 12 cartas e colocar nas casas e fazer uma interpretação. E aí tem gente que interpreta, inclusive, a mandala astrológica. Isso assim, eu não estou julgando. Como se fosse um céu ali, um retorno solar, uma revolução solar. Não que isso não vá ser um sistema de previsão, né? Eu acredito piamente que a pessoa pode pegar e fazer uma leitura ali. Mas, assim, o que isso tem de astrológico? Nada, a convenção das casas. Vocês entenderam essa minha colocação, gente? Não quero ser radical. Não é o céu do momento, né? Então, você faz uma leitura de previsão, é muito maneiro o sistema, mas você pode até criar o seu próprio método. E, inclusive, o método moderno que a gente tem, assim, da mandala astrológica, ele mais parece o método Pensky, que eu não vou falar aqui hoje, que era um discípulo do Gurdjieff, que era um método dos 12 arquétipos, uma parada assim, ligado mais a um lado psicológico. Bom, mas vamos lá. Então, olha só que loucura, só para passar muito rápido. A pessoa faz a pergunta, o sol do momento, o que é o sol do momento? Onde está o sol no momento? Então, vamos supor, vou usar aqui as analogias modernas, não do Eteia, para não ficar confuso. O sol do momento está lá, né? A gente está aqui, vou botar assim, virgem. Então, a gente tem um eremita. Então, o eremita... ele vai entrar aqui na casa 1, e aí, no sentido horário, as cartas subiam em sua ordem. As 12 cartas, que eram as cartas dos arcanos maiores ligadas aos signos, elas não eram embaralhadas. Então, ele colocava aqui, né, seguindo, né? Virgem, Libra, né, a justiça. Aí vai colocar depois aqui a morte, escorpião, até chegar aqui na casa 2. Aí depois ele pegava 66 cartas restantes, embaralhava e colocava em sentido, no caso, anti-horário. Fazia uma interpretação das perguntas da pessoa de acordo com as casas. Então, se você tem uma pergunta sobre um inimigo, ele ia lá na casa 7, né, se fosse um inimigo declarado. Ou sobre o seu relacionamento, seu matrimônio. Na casa 7 também ia ver a casa 5. Tipo isso. Era assim a consulta. No final, ele virava as cartas, né? Chatão isso aqui, mas eu preciso contar. Ele pegava as cartas de ouro
as cartas do naipe de ouro, que eram os planetas, botava as cartas para cima, que eram os planetas, né, como eu disse, via onde tinham os planetas em quais casas, onde estavam os signos direitinho, e fazia uma espécie de mapa do momento. Então, assim, e aí ele fazia uma interpretação do mapa horário da pessoa e voltava nas questões. Essa era um método de leitura do Eteia, né, que ele criou, e está lá no livrinho para quem quiser dar uma conferida nisso. Alguma pergunta? Gente, eu não consigo olhar todas as mãozinhas, porque eu só consigo ver 4 pessoas aqui. Pode ficar tranquilo que se tiver mãozinha, ela vai aparecer ali na... Ah, beleza, então. Posso prosseguir? Eu vou aproveitar, você parou aí para fazer perguntas. Você falou lá do Corto de Gibelin, ou Gibelin, sei lá, que foi a primeira pessoa a declarar o tarô egípcio. Só que eu tenho uma interpretação que, lendo, né, o livro História do Tarô, que a Editora Pensamento lançou recentemente no Brasil, ele realmente estava numa festa lá, em 15 minutos ele é apresentado os arcanos maiores, e ele declara o tarô egípcio, só que ele era um cara que estudava a origem da história humana, a origem das culturas, da espiritualidade e tal, escrevia enciclopédias sobre o assunto, e eu acho que quando ele declara egípcio, ele quer dizer que é uma coisa antiga, mas ele acreditava que essas coisas elas permaneciam na humanidade como se fossem os arquétipos de Jung, mais ou menos, e ele não tinha essa nomenclatura na época, mas ele queria dizer que era uma coisa antiga que sobreviveu ao tempo, não necessariamente que foi criado no Egito Antigo, entendeu? É só uma reflexão. O que você acha sobre isso? Porque tem muita gente que torce o nariz e fala, não, mas não é possível que seja egípcio porque não tem nenhuma comprovação. Mas será que ele não estava querendo dizer que era justamente uma coisa que veio lá de trás, arquétipos antigos que vieram de trás? Estavam no inconsciente coletivo? Bom, não sei, cara. É um assunto que eu realmente não sei te responder. Você está se referindo àquele livro que foi lançado pela Pensamento agora da francesa? Eu não vou lembrar o nome dela, mas o livro é muito bom, inclusive eu recomendo para quem quer saber da história do tarô específico. Faz sentido, assim, eu acho que cara, assim, na verdade, eu acho que tudo é válido, né? Eu contei a história, talvez aqui dá uma... Não, mas meu humor meio ácido, assim, que às vezes não cabe nos lugares, então, mas não quis ser... Né? Mas não, assim, mas da cabeça dele, né? O lance foi que realmente... o que eu quis dizer, o que eu acho que o Gibelin quis dizer isso, entendeu? Que ele não quis taxar que era criado no Egito Antigo, verdade, acho que ele não falou isso. De uma cultura muito antiga, as lâminas e tal. Eu acho que sim, faz sentido, né? Nada contra. Eu sou assim, hoje em dia, eu acho que o que serve para a pessoa, né? Tem que ser, eu sou que nem o Bruce Lee, serviu para você, guardou, não serviu, descarta. Então, assim, eu sou diplomático nesse sentido. Entendeu, Rafa? Eu entendi, só que isso é uma coisa que muita gente fica brigando e perdendo tempo com esse assunto, entendeu? Não, eu acho que você... Não, se eu só falar isso, brigando, uma coisa muito importante, porque assim, eu tô tocando num assunto, inclusive, que é a relação do tarô com a astrologia, cara, que é um assunto, digamos assim, polêmico no sentido, por isso que eu não vou falar nada relacionado à magia. Porque quem é martinista, né, e os rosicrucianistas da escola francesa, né, no qual eu tenho muito contato ali no Canadá, os caras são xiitas, né, com as relações do papos ali, do papi. Né? Quem está ligado ao Golden Dawn, né, vai estar ligado nas relações ali do Matters, né, do Thank You. Então, assim, ou até quem está ligado ao Crowley também, os galera de Telema aí, também vai estar ligado a isso, né, que são as mesmas relações. Então, da Golden Dawn. Então, assim, gente, como as analogias, elas astrológicas que eu estou falando, por mais que tenha algum embasamento, eu vou chegar lá na frente, daqui a pouco falar sobre isso, por exemplo, e quando, que não foi o Matters, mas eu não quero me adiantar, não foi o Matters que pega e divide, que muita gente acha, né, os arcanos menores ali de 2 a 10 em cada decanato, né, em cada face astrológica, na verdade foi o Papus, né, no Tarô dos Boêmios, tem lá, na edição original, vou ter até um printzinho aqui para vocês verem, mas depois o Matters ele vai e dá uma recalchutada ali no sistema dele, aí ele vai relacionar, vai dividir cada decanato em 2, relacionar com os anjos,
falar que os arcanos menores são uma espécie de um espelho da emanação divina, aquela coisa toda. É muito maneiro, cara. É uma viagem que dá trela assim, para você, né, sei lá, acessar outras dimensões. Então, assim, o lance que eu quero dizer é que todas as analogias, elas partem das experiências pessoais das pessoas, né? E que a gente tem que entender também, quando a gente fala assim, de determinado autor, não estou falando isso do Papos, ou no caso do Matters, não, nem nada disso, não. Mas quando a pessoa escreve um livro, o cara, porra, escreveu um livro, não quer dizer que o cara escreveu um livro é uma verdade absoluta, porque, assim, tudo que se refere à analogia parte de uma experiência pessoal, entendeu? Então, assim, o que vai servir para você, né, é o que eu acho que é válido. Então, a gente não tem que ficar brigando porque, né, isso, aquilo e tal. Então, falando sobre briga, eu precisava falar sobre isso que eu não falei no começo, tá? Eu falo demais, né? Eu vou emendando um assunto no outro. Então, olha só. A evolução em outras relações. Bom, aí como muita gente sabe, né? A gente tem aí o Eliphas Levi, que... Vamos passar aqui para frente. Aqui eu até botei, olha, nenhuma analogia está incorreta, tendo visto que todas as analogias foram adicionadas ao longo do tempo de acordo com a criatividade de cada um. Mas algumas fazem mais sentido para uns e menos para os outros. Depende do sistema que você use. Outra coisa, os sistemas das analogias astrológicas, eles não se misturam também. Então, Eliphas Levi, ele contribuiu, de certa forma, nessa historinha aí, mais ou menos, né? Ele é o primeiro ali a colocar as analogias cabalísticas, que eu não vou falar aqui hoje, tá? Vamos nos ater também não é minha praia, a analogias astrológicas. Algumas citações, assim, uma frase legal que ele coloca lá, que eu até botei aqui, que ele fala assim, nesse planisfério as constelações formam letras hebraicas e as figuras mitológicas podem ser substituídas pelos símbolos do tarô, né? As figuras mitológicas ali das constelações. Isso é muito maneiro até, porque o Goy uma vez me falou isso num papo com ele, eu troco várias ideias com ele. Ele falou justamente isso, sobre você pegar as cartas do tarô e ficar e tentar imaginando elas no céu, assim, um exercício maneiro assim, para a criatividade. Né? E aí uma coisa muito legal também, que a gente... o Levi falava mal da Eteia, mas ele vai beber na fonte de várias ideiazinhas e tal. Lá na frente, daqui a pouco eu vou falar também, mas eu preciso falar, senão eu vou esquecer, o Waite, ele fala mal do Eliphas Levi, do sistema dele também, né, em alguns momentos, mas para quem... Você até editou, né, o Rafa, eu acho, o Dogma e Ritual de Magia, se não me engano. Então, justamente, e para mim publicar esse e-book, eu aproveitei para traduzir o prefácio do Waite, a tradução dele do Dogma Ritual para o inglês. E esse prefácio é maravilhoso porque, imagina, o Waite, ele traduziu um livro gigante, aliás, mais de um livro do Levi para o inglês, que é um trabalho considerável, e mesmo assim ele criticava. Então, ele tem um prefácio que elogia e critica praticamente na mesma medida, mas eu achei que era legal de colocar, porque era uma coisa que demonstra a honestidade que ele tinha com a análise do Levi, né? Eu acho que ele era crítico até demais, em certa medida, mas eu achei que ficava interessante para botar no início. Então, na minha edição tem esse não, com certeza, né? porque muitas vezes a crítica ela não está ligada a uma espécie de uma raiva, de um ódio, porque ele quer falar que não compartilha com aquele pensamento, né? A gente pode entender assim, talvez. Né? Mas ele bebe na fonte, porque se você pegar lá, é muito legal. Ele vai ser a primeira pessoa a descrever o carro, a carta do carro com as esfinges. Ele também vai associar, ele vai falar, se eu não me engano, ele fala com a Imperatriz, com o escudo de Vênus, que tem tudo isso no Waite Smith. Ele vai falar também sobre a carta da Lua, com a Lua, aí, né? Você sabe que a carta do carro que o próprio Levi desenha, o Waite Smith é a única carta que é praticamente não uma cópia, assim, mas uma transcrição direta de uma ilustração do Levi mesmo. As outras, ele só fala com ritual, texto. Né? Pois é. E aí vai descrever a temperança também, se eu não me engano, com um triângulo quadrado. Sei lá, não estou me lembrando muito, mas ele descreve isso, você vai ver lá na frente depois. É muito bacaninho. Vamos lá. A escola francesa. Bom, tem uma pessoa bem bacana, que era o Oswald Wirth. Por que eu quero falar rapidinho sobre ele? Ele tem um trabalho sobre astrologia bem legal, que ele relaciona a astrologia. Um tarô, um livrinho dele de astrologia. Não lembro, o simbolismo da astrologia, algum nome assim.
Ele redesenha, aí o que acontece? Ele redesenha o designer de Marseille com as ideias egípcias do Levi. E aí muita gente não sabe, na primeira versão do Tarô dos Boêmios, né, e vou passar aqui para frente, que vinha aqui no caso não era chamado de lama ainda, né, porque era o arqueômetro, né, eu acho que é Yves Saint Novedre, né, um negócio assim, que o Papos gostava muito, curtia muito. Então tem várias analogias astrológicas. É o primeiro livro com 500 mil analogias assim, cabalísticas, astrológicas, numerológicas, que vale muito a pena ler, inclusive... vou chegar lá. Quando o Tarô dos Boêmios é lançado, o Papi não tinha um tarô, então o Levi, que era chegado dele, falou, não. Inclusive, o Oswald Witzel era suíço, né, mas ele estava ligado ali à maçonaria, o rosicrucianismo, o marxismo francês, ele morava na França, então está ligado a essa escola francesa. E aí, o livro é lançado com o deck do Wirth. E muita gente chama o deck do Wirth de Tarô dos Boêmios por causa disso. Mas ele tem um outro nome, ele é Tarô de Magia de Moyenage. E aí, o que acontece? 20 anos depois de lançar o livro, o Papos ficou lá estudando o tarô, disse que frequentou várias bibliotecas, é bem legal, assim. E aí ele pega e faz, no caso, o primeiro tarô dele, relança o livro, né? E quem foi o designer aí foi o Goulinat, né? O Jean Gabriel Goulinat. E a editora Pensamento, na semana passada, relançou o tarô divinatório do Papos com o Tarô dos Boêmios. E o Tarô dos Boêmios foi o primeiro tarô a ser lançado no Brasil, no mesmo ano que foi lançado na França, em 1909. É uma coisa interessante, né? Pelo fundador aí da editora Pensamento, Antônio Livio Rodrigues, que tem uma história muito interessante, inclusive. Então, essa foi uma live bem legal que eu assisti semana passada. Então, o deck tá bonito demais. Eu tô louco para comprar enquanto eu tô aqui no Brasil. Muito edição, assim, quem curte. E aí eu não conheço muito sobre as analogias do Papos, do Papi. Eu tô nessa vibe, assim, agora de conhecer. Então, tá vendo? A gente vai cambiando nas escolas, né? A gente odeia algumas, depois a gente tá amando elas. Então, inspirado lá no arqueômetro de Saint-Nive, Alvedre, ele vai criar aí as primeiras relações. Uma coisa interessante, né, é que ele divide aqui nas faces astrológicas, né. Aí vamos perguntar quais as funções da face astrológica. Hoje em dia nenhuma. E o 10 ele ficava na cúspide das casas, né. Então é isso. Então por que isso é importante? Porque depois com a escola inglesa o Matters, né, e o Thank You, eles vão, né, fazer com o Liberty, o Book T, que é bem legal para quem curte tarô e astrologia, tem que ler uma leitura obrigatória, se bem que está muito ligado à magia, tem muita coisa ali do Picatrix também, né, de a magia astrológica. Eles vão... Inclusive, ele descreve, né, dizem que é de acordo com o Picatrix, ele descreve todos os arcanos, né, maiores e menores, e que foi lançado só em 78 pelo Robert Wang. E vale a pena ter também. Compra na China, que é bem barato. Então, assim, o que acontece? Aí que vem a polêmica. Então, a gente vai falar o seguinte. Beleza. As faces astrológicas, que, assim, que na verdade é a dignidade, a dignidade mais bestial ali, né? Ela não quer dizer que, por exemplo, vamos pegar aqui o 7, vamos pegar aqui os 7 copas. Como é que eu mexo isso aqui pro lado? Cadê os 7 copas aqui? Não, a gente não tem aqui o Sol em Peixe. Deixa eu ver se eu tenho lá na frente para mostrar para vocês aqui. Não, 7 copas. 6 de copas. Vamos lá, peraí. Aqui, ó, Vênus em Escorpião. Então, assim, não significa que a interpretação disso seja Vênus Escorpião, não significa, porque ela não dá um significado às cartas. Mas aí que foi, na década de 70, com o boom do tarô, né, inclusive muita gente não sabe, eu já vou voltar aqui atrás,
isso é uma linha do tempo não linear que eu acabei fazendo, me esforcei para isso. Mas muita gente não sabe. Por exemplo, o tarô do Wade Smith, ele não é o Rider-Waite, né? Prefiro chamar de Wade Smith. Ele não é conhecido assim. Ele não foi um sucesso no seu lançamento, né? Ele foi ficar muito famoso entre a década de 60 e 70 ali com o movimento hippie. No caso com a US Games, né? O Kaplan, ele vai para a Alemanha, compra. Deixa eu voltar, senão eu vou confundir essa parada aqui toda. Ele vai para a Alemanha, compra um monte de decks, 50 decks que ele acha numa feira, assim, fechados. Ele vende, porque ele vendia jogos de tabuleiro, cara. E daí ele começa a vender tarô. E aí, por causa dele, o Wade Smith vira um fenômeno na América do Norte e depois no mundo todo. Então ele não era tão conhecido assim. E com esse boom, o que acontece? Aí, com esse boom que ocorre na década de 70, uma galera começa a pegar, né, essas analogias aqui astrológicas, principalmente dos arcanos menores, e começa a forçar uma interpretação, como se fosse determinado planeta em determinado signo. E a questão, cara, como tudo no tarô funciona, e funciona de maneira assim, linda, sabe? Então, aí que tá. Para que servem as analogias astrológicas? Cara, para você tentar traçar a melhor compreensão do tarô. Alguns significados que você não consegue entender muito, né, você vai compreender talvez se você tem uma afinidade maior com a astrologia. Para quem é astrólogo, faz muito sentido. Então, assim, outros nomes que eu não citei aqui, o Crowley, né, os cartas têm as relações astrológicas e tal. Paul Foster também, né, as publicações do Bota também são bem legais. E um deck de tarô que tem umas analogias bem... Assim, isso tem várias escolas bem diferentes e tal. E o Kier, e a galera do Kier é bem xiita, né? E o tarô egípcio, que é bem legal, o tarô, né, do argentino lá, do Iglesias de Janeiro, que é um tarô egípcio inspirado no tarô dos boêmios do Papos, que tem várias analogias astrológicas que são bem diferentes, né? E assim, cara, a partir disso, tem vários autores que vão escrever sobre analogias astrológicas, aquela coisa toda. Vamos falar aqui, não sei se vocês querem que eu fale um pouquinho do significado como é que ficou hoje em dia os arcanos maiores. Vou falar dos arcanos maiores bem rapidinho, isso aqui que é bem interessante. Como é que ficou? Acho que a maioria da galera que sabe um pouquinho de tarô, sabe só pelo menos sobre os arcanos maiores, né? O imperador sendo o Áries, né? O Hierofante sendo o Touro, os enamorados como Gêmeos, né? A gente vai Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E o legal da mudança que o Waite ele faz, né, entre a carta da Justiça e a carta da Força, é que justamente não foi apenas, digamos, dentro de uma linguagem simbólica em relação ao alfabeto hebraico. Ele também inverte para manter numa linearidade dos signos, né? Porque Leão vem antes de Virgem. Então, assim, eu contei isso que eu vou falar uma coisa ali na frente para vocês. Alguma pergunta? Tem aqui do seu amigo Eloy, voltando lá no Eteila ainda, né? Mas acho que tem a ver com o que você estava falando agora há pouco, aquela imagem ali dos signos, né? Do zodíaco. A pergunta dele é o seguinte: se essas relações da mandala astrológica com o tarô não são, na verdade, somente o uso das casas astrológicas como posições de jogo, quer dizer, a relação acaba sendo só o ponto de partida. Sim. Mas aí muita gente não acaba não entendendo, a pessoa que está lendo ali, e ela vai colocar isso como se fosse uma leitura. Eu já vi gente falando, não, faça a sua revolução solar, faça aí, começa a confusão. É polêmico, né, para a galera que é astrólogo, porque não tem uma... O que acontece é o seguinte, eu vou falar aqui sobre como usar o tarô, eu vou falar sobre isso. São os usos que seriam mais coerentes, mais legaisinhos, assim, para você usar, né? Como usar na prática aqui. Então, para quem tem curiosidade, isso é muito legal, inclusive, para quem não sabe, para quem não conhece, assim, não sabe interpretar um mapa natal.
Então, por exemplo, você tem que pegar, eu acho, o que serve ali, o que é mais legal, inclusive, então, se você está ligado mais ao Papo usa as analogias dele. Se está ligado mais ao Golden Dawn, ao Waite, ou as analogias modernas, vai usar ali o trabalho do Meadows. Então, por exemplo, vamos lá. Vou viajar aqui na interpretação, vou interpretar para vocês aqui. Esse aqui é o mapa do momento, inclusive, falei, tem que botar um mapa, vou botar um mapa do momento aqui da nossa apresentação, às 21 horas, tal, dia 22. E aí, o que você pode fazer? Desde a maneira mais simples, por exemplo. Beleza, eu tenho touro no ascendente. Como é que eu posso interpretar isso? Isso aqui é gente, uma coisa bem básica, tá? Não está ligado a uma interpretação de um mapa astral. Mas até pode, depois de você fazer um mapa também com um astrólogo, isso é um exercício que eu passo para a galera. Eu boto umas cartinhas ali, ó, pensa sobre isso, pensa sobre aquilo. E é bem legal, as pessoas gostam muito dessas dinâmicas, né? Então, por exemplo, tem um touro no ascendente. Como que o Hierophante ele pode estar ligado à maneira como você se comporta e se exterioriza? Né? A pessoa que está ligado muito ao mundo concreto. Né? E aí você tem, por exemplo, o Urano aqui no ascendente, que seria o louco. Né? E esse Urano forma ali, inclusive, uma quadratura com Saturno aqui na casa 10. Então, seria uma pessoa que, ao longo da vida, ela tem, por causa de Urano, o louco, né? Aquela necessidade de liberdade, muitas vezes, mas quando ela se compromete com um trabalho novo, um novo ciclo ali no trabalho, ela acaba enchendo o saco daquilo e largando. Então, ela está sempre... As coisas muitas vezes podem não funcionar para ela, porque ela está sempre, né, pulando de galho em galho dentro do trabalho. Então, a gente teria o louco aqui, ó, quadrando com o mundo, né, com as novas responsabilidades. Então, a pessoa está sempre criando novos ciclos por causa daquela vontade de aventura que ela tem. Então, assim, eu acho que essa é uma das maneiras mais coerentes de você usar a astrologia e as relações astrológicas para tentar entender seu mapa natal. Aí você pode pegar e usar de diversas maneiras. Por exemplo, você pode interpretar um pouquinho dos signos, dos planetas nas casas, né? Mas é uma coisa muito mais superficial. Né? E como eu disse para vocês, os sistemas não podem se misturar. Né? Isso não vai substituir a interpretação de um astrólogo. Tá? Perguntas? Você comentou aí do louco, seu Urano. A partir de quando que teve a relação dos planetas transsaturninos com os arcanos? Cara, boa pergunta. Assim, se eu não existe, porque isso é uma coisa que eu já pesquisei nas minhas pesquisas, eu não consegui encontrar uma resposta. Inclusive, não consegui encontrar as respostas de como assim, os grandes ocultistas ali também traçaram as relações, onde que eles chegaram àquelas conclusões, né? Então, assim, como eu falei, muita coisa da própria experiência pessoal, do método de observação da pessoa. Mas isso foi na década de 70, né? Aquele movimento New Age, de 70 para 80, começaram a surgir essas relações. Aí botaram um louco, como ele transita ali, é uma carta sem número, em alguns decks, inclusive. Ele representa a ruptura, muitas vezes, né? A explosão primordial, colocaram ele como Urano, como sendo uma coisa assim, né? Que vem para quebrar mesmo os padrões, seria basicamente. Então, os planetas não transsaturninos vieram depois disso. O que acontece é como nos sistemas antigos tinham cartas que tinham, por exemplo, as cartas eram, vou usar essa palavra, regidas. Tinham as relações zodiacais com dois planetas, entendeu? Então, por exemplo, você vai ver lá no Tarô do Papo, se eu não me engano, o eremita era Leão, aí você vai ver Leão representando também uma outra carta. Se não me engano, eu acho que o Imperador também. Então, assim, eles faziam isso para suprir essa falta, né? Bom, falar um pouco sobre criatividade. A gente está chegando, já passou de uma hora, nem sei. Já deu uma hora aqui. Vou falar um pouquinho sobre criatividade no uso do tarô. Vocês me perguntaram sobre isso. Eu acho que vocês estão abertos a essa viagem aqui. Uma coisa que eu preciso falar, que eu coloquei isso aqui desse tarô mitológico. Então, vamos lá. Tem até a ver com a pergunta do Tiago. Na década de... Esse tarô é da década de 70 para 80. Alice Green, que é uma astróloga famosíssima, quem curte astrologia tem que ler, né? Ela
junto com a Burkle, que foi a pessoa que fez o designer desse deck do tarô mitológico, que é super famoso, ela escreveu esse livro com as relações mitológicas. E aí alguns autores pegaram essas relações mitológicas e transformaram em relações astrológicas. Um deles, inclusive, é o Rayo Banzaf. Ele bebeu muito nessa fonte. Então, a gente tem essa escola dessa galera que vai falar, o eremita é Saturno, é Cronos, entendeu? O Senhor do Tempo. Então, assim, tem muito disso. Então, assim, gente, é um mundo que não dá para falar aqui em uma hora, assim. São muitas e muitas e muitas e muitas coisas. Outras viagens eu coloquei aqui para finalizar. Antes de vir para cá, sair de viagem, eu estava num estado lá em casa, alterado. Posso falar isso aqui? As crianças não assistem, né? Eu tinha lá fumado uma erva que passarinho não come. E aí eu estava brincando com as cartas assim, no meu estúdio de yoga no final do dia, e aí eu percebi uma coisa muito interessante. Porque assim, eu gosto muito da Emma Costei Macheville, que foi uma astróloga famosíssima, que o Valdemar Falcão teve aqui, que é meu padrinho astrológico, inclusive. E o Valdemar, ele foi aluno da Emma Costei Macheville, né? A Cláudia Lisboa foi aluna da Emma Costei Macheville. E a Emma Costei Macheville foi casada com, inclusive, uma história bem legal para vir contar aqui um dia, com o Sedaió, que foi o pai do Léo Costei de Macheville, que trouxe o yoga para o Brasil. E o Sedaió era martinista, amigo do Papos. E toda a história do yoga no Brasil começa com o Léo Costei de Macheville, que vai ensinar o Hermógenes, que vai ensinar o De Rose também. Os dois depois vão brigar e criar aquela história toda no yoga, método De Rose, método Hermógenes, aquela coisa toda. Então, assim, ela está envolvida em várias coisas. E os artigos que ela escreveu, os livrinhos dela também, que ela publicava para os alunos, são muito legais. E ela falava muito sobre a astrologia de luz e sombra, né? Essa questão da luz e sombra. O que seria isso, né? Todo signo ele tem sua luz e tem sua sombra, né? E a sombra, mais ou menos, ela é resolvida com um signo oposto. E tudo no mapa é assim. Tudo na interpretação astrológica moderna funciona mais ou menos dessa maneira. Então, só explicando mais ou menos aqui bem rápido para vocês. E aí, eu tive uma viagem, depois deixar aqui para vocês brincarem depois em casa. Então, isso tem a ver com a criatividade, quando a gente está tratando das analogias. A gente tem aqui o imperador, né, que representa Áries. Áries, o impulso de vida, a agressividade, a raiva do imperador. Né? E as sombras dele são equilibradas com Libra, né, com a justiça, né, com o equilíbrio das coisas, das causas, né, do racional, do ar. E tudo vai funcionar dessa maneira, né? A gente tem aqui o Hierofante, que representa o signo de Touro, mas ele também, uma coisa legal até, você vê como tá bem casadinho isso dentro das relações astrológicas. Eu acho bem casado isso aqui. O Hierofante, ele é no caso, o Papa, né? Ele faz a ponte entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Então, ele faz a relação do eixo casa 2, casa 8 com a morte. E tudo, né, vai ser casado dessa maneira. Para não me prolongar aqui, aí eu peguei e falei, cara, eu vou botar as cartas lado a lado. E aí eu vi aqui, dá para vocês verem, que peraí, não, pulei uma aqui. O concreto do imperador, ele meio que é continuado, não sei se foi muita viagem minha, ele tem uma continuação aqui com o concreto da justiça, cara. Eu falei, caraca, olha só, a gente tem algumas similaridades aqui. E aí comecei, né, a viajar mais ainda. O Hierofante está aqui, né? Ele vive o mundo material, ele faz a ponte com o mundo material e o mundo, né, espiritual. Mas a morte chegou para o Hierofante. Então, assim, eu comecei a pensar, cara, será que a Pamela Smith ela fez isso de propósito? E uma coisa que eu ia falar sobre a Pamela Smith, porque numa das conversas que eu tive com o Robert Place, que a gente troca umas ideias, ele já gravou até um caso astrológico comigo, ele defende uma parada assim, piamente. Ele falou, cara, não, o H, ele só encontrou com ela 6, 8 vezes, ele não fez nenhuma mentoria. Ela leu o Bukti, ela tinha um certo conhecimento, só que ele escolhe ela porque ela fazia pintura automática, né? Então, assim, sei lá, será que ela teve alguma viagem nesse sentido? Aí, você pega depois, o anjo aqui nos Enamorados também tem um anjo da temperança, cara, o casamento alquímico, as duas cartas, né? O eixo Gêmeo Sagitário. Aí eu falei, o eremita foi, vou forçar uma barra, será que são as montanhas? O eremita vai ter que voltar esse caminho, mesmo com todo o conhecimento dele? Aí minha esposa falou, não, Cal, olha a face da lua,
é a mesma face, cara, do eremita. Eu falei, cara, é isso mesmo. E aí eu comecei a viajar. Então, assim, aí, no caso aqui, a força, eu tive que fazer uma forçação de barra. Na força, eu tive que fazer uma forçação de barra. Eu esperei a carta e dei uma coladinha aqui do lado da estrela, né, cara? O eixo Leão Aquário. Olha só a água tá de outra cor, mas ela parece se interligar também aqui. Esse morrozinho se interliga. Então, assim, aí você vai, pega a simbologia depois, vai brincando com isso, né? O carro também, né? Vários aspectos. E é isso, galera. Eu acho assim, o tarô, então, respondendo a pergunta da linguagem plural, da linguagem criativa do tarô, o tarô ele abre você para isso. E eu acho que o tarô é um instrumento, né, em constante evolução. A gente tem um autor brasileiro muito conhecido que ele fala que tarô é tarô, né? Até nos anexos do livro dele tem um capítulo tarô é tarô, mas cara, tarô, ele fala que tarô não é aberto à discussão. Mas tarô não é tarô. O tarô é um instrumento em constante evolução. Como seria tarô hoje? Não era como seria 50 anos, não era como seria tarô há 200 anos, não é como seria tarô há 300 anos. Como você conversa sobre o tarô hoje, como você debate o tarô hoje, não é justamente como você vai usar o tarô hoje em dia. É assim, eu acho que eu fechei aqui, eu fico aberto aí para as perguntas, críticas destrutivas e construtivas. Brincando. Espero que vocês tenham curtido, né? Essa viagem aqui. Essa última parte eu achei de explodir a cabeça, muito bacana. Muito legal Valeu. mesmo. Sim, não, e você pode fazer, porque assim, uma coisa que eu não falei também, vamos lá. Mostrar uma Alô, coisa para tá me vocês. ouvindo? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Tô ouvindo. Tiago, você ia fazer uma pergunta? Tiago. Eu acho que o Tiago não está nos ouvindo. Tiago? Mas continue. O Carl estava explicando. É que a minha internet está bem ruim aqui, mas faltou aquela pergunta importante de como é que a gente te acha. Antes de eu responder isso, vou falar uma coisa aqui sobre o que o Ulisses comentou. Essa última parte foi de explodir a cabeça. É assim, é uma coisa legal para você brincar. Não falei umas coisas sobre o Matters. Posso falar sobre isso? Vou deixar umas curiosidades para vocês. O Matters e o Thank You, se vocês forem ler o Book T, ele não considerava o início do zodíaco no primeiro, né, o 0 graus do signo de Áries. Ele vai considerar no primeiro decanato a 0 graus de Leão, porque está ligado à estrela Régulus. Tá? Não pesquisem sobre isso. Uma outra coisa, ele faz várias relações de portais entre as cartas. Isso que é muito maneiro. Não são portais, tá, gente? 222, 222. Se você tá com essas paradas na sua vida, você procura um terapeuta. Olha só. São portais entre as cartas de interpretação, realmente. Então, por exemplo, se você tem uma carta aqui, vamos lá. O 2 de ouros, né? Júpiter em Capricórnio, né? Com a carta aqui dos arcanos maiores, que ela representa Júpiter. Seria a roda da fortuna. E se ela sai numa leitura, ela pode estar tendo alguma ligação. Ele defendia isso com essa carta aqui. Ele, inclusive, considerava dentro de uma leitura os elementos, né? Se os elementos não estivessem batendo, ele não considerava diversas cartas, ele tirava de dentro da leitura. Então, tem muita coisa para ser explorada. Ele também defendia que o seu grau de ascendente, isso é uma brincadeira legal também, é o arcano da corte que representa a sua personalidade, porque os arcanos da corte representam personalidades. Então, vamos supor aqui, se você nasceu como, seu ascendente aqui, como eu, está no último decanato aqui, do signo de Virgem, né, você seria a rainha de espadas. Então, seria essa minha personalidade. Mas, na verdade, isso serve mais como uma reflexão pessoal, né? Ele também defendia o sol do momento onde você nasceu seria a sua carta do arcano menor, né? E o seu anjo também, lá e tal, essa coisa toda. São coisas assim, para serem exploradas, para quem curte. Então, deixa aqui. Como é que as pessoas podem me achar? Bom, eu tenho 2 tarôs, dois Instagrams. Um deles é o Cal Move Meditation, no qual eu posto mais coisas ligadas à mobilidade corporal, não apenas a yoga, não tem muito a ver com yoga. E agora estou incorporando mais as coisas que estavam no Cal Move Meditation no meu Instagram, Cal Kaslowski. Então, que eu falo de yoga, astrologia, de tarô. E eu tenho um canalzinho, né? Manual do Alquimista Moderno, que não tem nada a ver com alquimia, na verdade. Talvez com alquimia
alquimia ligada ao yoga, talvez um tantra com a sua alquimia interior. Mas é uma brincadeira com aquele canal Manual do Homem Moderno. Então, gente, é isso. As pessoas podem me achar lá. Quem quiser, tiver a fim de me procurar para falar sobre yoga, tarô, astrologia, eu estou aberto, sempre adoro conversar com todo mundo. E eu posso também deixar meu WhatsApp aí para as pessoas. Sim? O Rodrigo está mutado, Rodrigo. Eu estava encerrando a apresentação para poder fazer o encerramento aqui, desculpa. Considerações finais, Ralph? Ótimo conversar aqui contigo. O Cal podia falar muito mais coisa. Acho que dá para a gente falar mais sobre yoga especificamente no outro momento. Mas obrigado aí, principalmente essas relações finais aí, não sei se das cartas da Pamela, né? Eu achei bem interessante, mas eu achei que principalmente as primeiras tinham realmente uma associação direta, assim, até visualmente. Algumas são a forçação, né? Mas bem interessante. André. Quem quiser me achar, raph.com.br, quiser me ver falando sobre esses assuntos, tem um livro chamado A Roda dos Deuses, que você acha gratuito em e-book, mas se quiser comprar pelo Clube de Autores, também tem impresso. André, considerações finais. Muito interessante mesmo essas relações finais que o Ulisses apontou, inclusive, assim, dá margem para muito estudo. E essa parte é a mais legal, quando provoca e dá a sensação de que a gente precisa continuar lendo e estudando. Eu agradeço ao Cal aí por compartilhar isso com a gente. Obrigado. E quem quiser conhecer um pouquinho de bruxaria e paganismo em diversas vertentes, é só visitar a gente lá na Conexão Pagã no Instagram e no YouTube. E toda segunda-feira às 21 horas a gente tem live, eu e a Vanessa Lanaro, conversando, batendo papo sobre o assunto, ou com convidados muito interessantes, inclusive muitos que já passaram, que estão aqui na banca e que vão chegar lá com a gente ainda esse ano. Beijo para vocês, obrigado. Paulo. Obrigado. Bem interessante, como o André até comentou, né? São coisas que nos instigam a pensar um pouco de forma diferente. Muitas das vezes a gente está muito preso em determinadas caixinhas. É importante a gente ter a mente aberta para buscar esses outros tipos de pensamento também, para ver a gente tentar encontrar essa verdade que está ali, né? Sair daquela questão do ponto de vista dogmático de uma única pessoa. E como você comentou também sobre essa questão da evolução, eu também penso assim. Eu acho que o pensamento do mestre, ele é um pensamento que ele precisa ser desdobrado posteriormente. Todo mundo é uma obra inacabada, inclusive os grandes pensadores, e a gente precisa desenvolver isso para nos tornarmos seres completos de fato, né? E uma das bases para a gente se tornar um ser realizado é a prática filosófica. Ela é fundamental para o seu autoconhecimento e, consequentemente, para você se tornar um bom magista. Se você gosta de ler e ter um bom livro em mãos, vai no Clube de Autores e procura pelo meu nome, Paulo Jacobina. Lá você vai encontrar 6 dos meus livros que vão te auxiliar nesse caminho. E se, além disso, você gosta de aprender com vídeos descontraídos que abordam os temas mais variados, como hermetismo, astrologia, magia, psicologia, você tem de se inscrever no canal do Pedra de Afiar no YouTube, youtube.com/Pedra de Afiar. Lá, toda semana, tem 3 vídeos com assuntos do seu interesse. Espero por lá e até a próxima. Bárbara, considerações finais. É muito interessante quando a gente recebe assim, um colega, no caso eu, né? Recebo um colega no meio que pensa tão diferente de mim, porque a gente tem a oportunidade de contrastar ideias e repensar. Enfim, eu acho um exercício muito bom, né? Enquanto geminiana, eu gosto. Então, é sempre bastante enriquecedor. E falando, né, das cartas da Pamela, eu acho que tanto a Pamela quanto outras, né, a Frida Harris e outras mulheres ocultistas em geral, a genialidade delas ficou escondida durante muito tempo, e só agora a gente está começando a descobrir, né, a retirar essas camadas do quão genial elas foram e tantas são agora no presente, né?
Então, como feminista, essa é uma das minhas missões, inclusive. E para quem curte aí tarô, principalmente tarô de Tote, para quem curte uma pegada mais telêmica, quer saber mais, quer de repente trilhar esse caminho religioso, pode fazer isso com a gente na Eclésia Babylon, que é uma instituição religiosa telêmica, com a figura central de culto Babylon. A gente tem diversas atividades, rituais online e presenciais em algumas capitais do Brasil e em breve em outros locais, com certeza. E muitas atividades online também. Então, entre em contato conosco, a gente está com um site novo, que é eclesiababylon.net, com um perfil novo no Instagram, que é @eclesiababylon, agora é mais fácil achar a gente. E também vocês podem entrar em contato diretamente comigo, tem o meu site aqui, vestanox.com.br, no Instagram é também @vesta.nox, 93. Ulisses, considerações finais? Cal, obrigado pela aula, foi bem interessante. O assunto é um assunto que eu gosto bastante, e essa visão de olhar para o tarô através de outros métodos, que foi o caso da astrologia aqui, é algo que me chama atenção já há um certo tempo. Eu já fiz isso também pela parte da alquimia, e é interessante como essas coisas funcionam, né? Você vai fazendo essas associações e você vai tendo melhores insights a respeito das próprias cartas. Então, gostei bastante, valeu aí, cara. Parabéns. Obrigado. Robson, considerações finais? Primeiramente, obrigado pela palestra, foi um prazer conhecê-lo. E se vocês, pessoal, gostam de magia angélica, demoníaca e também com viés astrológico, vocês podem acessar em www.lemegueton.com.br, e se a sua pegada é mais com anjos, em enoquiano.com.br. Temos Instagram também, @enoquiano.com.br, tudo junto. E Tarô no Japão também é o nosso Instagram principal aí. Sejam quase todos muito bem-vindos. Fernando, considerações iniciais e finais, já que você perdeu o início. Eu perdi acho que 6 minutos, né? Desculpe pelo atraso. Eu sempre tinha comentado com o Cal que a gente fica monitorando aí os trânsitos. Eu falei, e sempre no ano, quando passo pelos equinócios, mexe com alguns pontos assim, e eu tenho assim questões de saúde, né? Então pode ser psicológico ou pode ser astrológico, mas realmente, né, esse é o equinócio de 21 de março e agora esse de 22 de setembro acaba afetando um pouquinho a saúde. Então aí eu tenho que cuidar de uma outra forma. Mas de qualquer maneira eu agradeço o Projeto Mayhem por ter aceitado a indicação do Cal, e agradeço ao Cal por ter também aceitado o convite e vindo. A gente conversa. Eu acho assim inevitável que quem goste ou que estuda ou começa com astrologia ou com o tarô, que tente fazer uma correlação, não é? Eu tive acesso, inclusive, agora esqueci o nome do tarô, não sei quem fez o tarô. Na realidade, não é o tarô, né? É um deck, se alguém conhecer, me ajude aí, né? É um deck que ele tem frente e verso e tem 4 tipos de utilidade para se trabalhar com. Tem os símbolos hebraicos, tem os símbolos egípcios, tem a relação astrológica com as cartas. Então, isso foi bem... Eu peguei isso e gostei de conhecer essa ligação. Mas, como eu comecei com o tarô, antes da astrologia, eu curtia muito essa tirada com a mandala astrológica de 12 casas que o Cal apresentou, e para mim tem funcionado bem, inclusive com trânsitos, né? Colocando fora da mandala assim. Porque, na realidade, eu acho que nós somos assim, né, condutores criativos de
de insights, vamos dizer assim. E alguém comentou aqui, uma ou duas pessoas comentaram que, não, mais de duas pessoas comentaram que o importante, agora eu lembro também que o André falou isso, que às vezes o importante é que quem busca numa consulta busca um acolhimento, busca um ouvido, que não vai te julgar moralmente. Então, uma pessoa, né, é como um confessionário antigo. Então, às vezes, o início está lá, nem às vezes não é inicialmente de autoconhecimento, é realmente questão bem mundana, vamos dizer assim, não é? E que se busca por previsões, mas é uma abertura de caminhos. E pode ser qualquer oráculo, pode ser, né? Eu conheci, né, senhoras que liam a borra do café, benziam com o galho da arruda, e acredito que tudo isso funcione porque tem esse mistério, né? Que eu acho que aos poucos a neurociência e a quântica está mostrando da relação de cérebro para cérebro, de energia. Então, isso que eu tiro da oportunidade da gente ter conversado hoje, e agradeço então a todos, aqueles meus convidados também que eu convidei para poder assistir, e quem quiser me encontrar, eu acho que o mais fácil é o Nando Astrocabana, que é o Instagram, onde eu estou sempre postando, né, basicamente sobre astrologia, né, que acabou sendo a minha especialização, e esse mês está sendo, né, o Setembro Amarelo, que a gente está trabalhando com saúde mental também. Então, eu quero agradecer a todos e desejar uma boa noite. Eu esqueci de falar uma coisa. Considerações finais. Gente, eu esqueci de falar uma coisa importante. Eu tenho 2 filhos. Então, eu também tenho 2 cursos. E um dos cursos é sobre tarô e astrologia, no qual eu falo mais de 20 horas sobre todas essas relações, até você não aguentar mais. Eu falo carta por carta das relações astrológicas modernas, clássicas, e explico direitinho o lance das faces astrológicas e tudo para vocês. E, além disso, eu tenho um curso também que é sobre tarô e o desbloqueio da criatividade, que é voltado mais para artistas e tal. É isso. Gente, eu curti demais fazer isso aqui. Fiquei muito empolgado igual a criança. Eu curto demais vocês, sério mesmo. Foi muito bom. É isso. Se vocês um dia quiserem que eu volte aqui, eu volto para falar mais, até vocês não aguentarem. Falar mais sobre outros assuntos, sobre o yoga e magia, aí tem polêmica. Yoga e magia tem polêmica. Aí, a história do yoga no Brasil. Mas é isso aí. Olha, gente, muito obrigado a todo mundo. E eu acho que a coisa mais bonita que o tarô e a astrologia traz para a gente é realmente essa linguagem plural, né? Aquela que eles têm a nos oferecer, assim. Seria exatamente, acho que é a coisa mais legal, assim, isso que é gostoso. E são essas conversas, né? As pessoas que a gente conhece nesse caminho por causa disso. O Fernando sabe muito bem aqui do que eu estou falando, a gente liga um para o outro, né? A gente fica conversando sobre viagens, assim, tarô e astrologia. O Fernando virou quase que um pai aqui para mim, né, Fernando? Conhece minha família, conhece todo mundo, me atura. Então é isso, acho que essa troca de conversa, de energia, acho que é a coisa mais legal que a gente pode fazer em relação a isso. Obrigado. Assim, foi fantástico, gostei bastante, né, da sua apresentação, tudo que você falou. Deu assim, uns links bastante bacana para a gente aprender, e gostaria de mais polêmicas. E assim, quando vier com polêmica, não venha pisando em ovos. Venha assim, chutando a porta e falando tudo que tem que falar mesmo. É bem interessante, eu gosto de polêmica. Mas aqui a gente está falando aqui, eu gostaria de chamá-los para fazer parte do problema. Não sou o Tamussauskas, que acabou caindo por causa da internet. Vou recomendar aqui Astrologia, Dogma e Ritual da Alta Magia, que foi citado aqui no programa, tá? E também vou falar do Projeto Mayhem. Façam parte desse projeto. Tá aqui, catarse.me/TDC
aonde você vai poder financiar, onde você vai poder participar desses vídeos, onde você vai ter entrar nos grupos de Telegram, que tem diversos assuntos com o pessoal bacana para ajudar. Você vai poder conhecer esse pessoal bacana que está aqui. E não se esqueçam, vocês têm que dar o joinha, apertar o compartilhar. Eu estou aqui lendo as notificações do pessoal aqui, eu acabei me perdendo, desculpa. E vocês vão fazer parte do... Se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar. Se inscrever. Eu não sou o Marcelo que já decorou isso tudo, né? Então, aceita que dói menos. E vamos ficando por hora aqui com a gente. Faltou a revista, tá? Ah, é mesmo. Antes de cancelar aqui a gravação, a revista está sempre aqui, ó. Obrigado, Paulo. Desculpa, mas minha cabeça não faz duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu faço isso aqui, ou eu leio as notificações do pessoal no grupo. Então, você tem matérias interessantes nessa revista que, se você fizer parte do Projeto Mayhem, você vai receber essa revista interessante com as matérias. Até a próxima.